E você que acompanha aqui a nossa programação, sabe que a gente tem falado muito sobre a crise nos Correios, não é? O que dá até um aperto no coração. Os Correios, essa instituição tão tradicional, com anos e anos e anos e décadas de história e que, durante muito tempo, nas pesquisas de avaliação, despontava ali entre as instituições, os órgãos públicos mais bem avaliados pelos brasileiros, está passando por uma crise muito feia. E uma crise que até agora não tem uma luz colocada sobre ela. Os Correios tinham negociado um empréstimo bilionário de 20 bilhões de reais, com 5 instituições bancárias e aval do Tesouro para recuperar o seu caixa e tentar se recuperar. O Tesouro falou, não vou avalizar esse empréstimo porque ele tem juros acima daqueles que são cobrados quando o Tesouro Nacional entra como avalista. Ou seja, voltamos a estaca zero e até uma coisa muito estranha, dentro de uma situação estranha, esse empréstimo, dentro dessa crise gigantesca dos Correios. É por isso que a gente convidou para falar aqui conosco o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado e também ex-integrante do Conselho de Administração dos Correios, alguém que conhece a economia e conhece a empresa, para colocar uma luz e explicar para a gente o que é que está acontecendo, aonde que a gente está errando com essa estatal e o que dá para fazer. Marcos, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite, conversar conosco no Jornal Gente, neste sábado, na Rádio Bandeirantes, a gente está falando para todo o Brasil. Bom dia. Bom dia, Thaís, Vitor, prazer estar aqui com os ouvintes e espectadores da Rádio Band. Muito obrigada. Vamos começar pelo começo, então. Como os Correios chegaram nessa situação com possibilidade de fechar 2025 com prejuízo de 8, tem gente que fala tem até 10 bilhões de reais. Onde é que se errou? Primeiro, Thaís, é preciso deixar claro que não há nenhuma idiosincrasia, antipatia estrutural com os Correios. Ao contrário, como você disse, o Correio tem uma empatia muito forte com o povo brasileiro. Os carteiros são pessoas queridas no interior do Brasil. O carteiro tem um vínculo com a comunidade nos bairros. Quando chega aquele uniforme amarelo e azul, todo mundo tem um carinho especial com os Correios. Eu fui do Conselho de Administração da empresa de 99 até 2002. E anualmente a gente fazia uma pesquisa de prestígio institucional, de nível de confiança da população. E o Correio, antes, é claro, de alguns desgastes posteriores, no mensalão ele foi envolvido, depois a crise do sistema previdenciário, da Postales, mas antes disso, o Correio todo ano era primeiro lugar em nível de confiança. O brasileiro sabia que se postasse uma carta, um telegrama, podia confiar que ia chegar fechadinha lá no destino desejado. Então, o Corpo de Bombeiro era o segundo lugar e depois vinham 40 instituições diferentes com prestígio e confiança menores do que a empresa dos Correios. Então, é uma empresa que todo mundo tem carinho, faz parte da história do Brasil. A Constituição, não só a Constituição Democrática de 88, mas a anterior, nas funções, nas missões da União, do governo federal, está lá uma linha falando serviços postais e correio aéreo brasileiro. Isso se reproduziu no texto constitucional. Em 1969, ainda no regime militar, você teve a criação da empresa. Era um departamento do Ministério das Comunicações que virou uma empresa. Qual é a justificativa para ter uma empresa estatal, uma empresa do governo, para exercer o monopólio? O argumento sempre foi o sigilo da correspondência, o telegrama, a carta. Só que isso não é só um problema, essa coisa que nós estamos vivendo não é só um problema de curto prazo, de geração de caixa, do Correio não gerar os recursos para pagar suas despesas, não se custear, não andar com as próprias pernas. Eu acho que está fugindo da discussão uma discussão mais profunda sobre a mudança tecnológica. Vocês são atores da mídia.
houve uma revolução no século XXI e a partir do final do século XIX com a internet. E aí, na era do e-mail, do WhatsApp, quem vai? Eu não me lembro nos últimos 10 anos de ter postado uma carta ou um telegrama. Virou uma empresa de logística, de encomendas. E aí a pergunta que cabe é se faz sentido ter uma empresa estatal para fazer encomendas, coisa que a iniciativa privada faz com mais agilidade, mais eficiência, sem onerar, sem tirar dinheiro da educação, da saúde, como é o dilema que está colocado na mesa. Imagina se o Correio tomar um empréstimo com aval do Tesouro de 20, 10 bilhões que seja, que é muito dinheiro, e se a empresa não gerar, não tiver rentabilidade, não gerar os recursos para pagar o empréstimo? Quem vai pagar? O contribuinte brasileiro, o Tesouro Nacional. Eu, você, nós todos. Então, é uma situação angustiante, de uma empresa que todos nós temos muito carinho, mas há que se perguntar, em pleno século XXI, em 2025, faz sentido ter uma empresa estatal simplesmente para garantir a entrega de encomendas? Isso é objeto de ação de governo? Então, é um dilema que está colocado na mesa. A situação, o Correio não só está perdendo o mercado, porque ele tem uma bela estrutura, tem os aviões, os centros de distribuição, os centros de armazenamento, a logística. É uma empresa extremamente capilarizada num país continental que é o Brasil. Mas ele vem perdendo posição no mercado de encomendas, de entrega de encomendas, e isso vai só se agravar, e o prejuízo também está aumentando ano a ano. Tanto que ontem o Congresso Nacional tomou uma decisão de tirar do limite orçamentário, das regras fiscais, o prejuízo do Correio até certo limite. Então, é uma situação complexa, difícil, que precisa ser enfrentada com coragem. O senhor falou em avanço tecnológico e as mudanças desse mercado. Os Correios não precisavam ter se atentado um pouco mais a essas mudanças para conseguir se adaptar melhor? Porque já tinha mercado quando essa concorrência começou a chegar. Mas é um ambiente muito mais favorável às empresas privadas, que não têm rigidez sindical, não têm regras especiais que constrangem a agilidade de uma empresa estatal, licitação, concurso público, todas as regras que amarram o setor estatal, porque uma empresa igual a DHL, a FedEx, a Latam Express, qualquer transportadora, a Log, qualquer uma grande operadora logística, ela opera no regime privado e aí tem a liberdade, porque o dinheiro é privado. Então, o empresário vai lá, vai escolher o caminhão, o avião, a construção, ele faz a escolha, vai na prateleira e acha a melhor combinação de preço e qualidade, o mix ideal para a eficiência da sua empresa. A empresa estatal, não, ela está amarrada, porque não é dinheiro privado, é dinheiro de todos nós. É uma empresa da sociedade. Então, as amarras legais são muito mais fortes. E isso tira a agilidade, competitividade da empresa. Ela não consegue se posicionar, tanto que está perdendo o mercado. Nós, quando estávamos no Correio, a gente já antevia que a empresa teria dificuldades, já que já estava se iniciando, no período que eu estava no Conselho de Administração, a revolução da internet, vendo que aquele nicho que era monopólio, a carta, o telegrama, né? Você tinha que visualizar novos negócios. E aí nós criamos o Banco Postal, inspirado na experiência japonesa.
porque havia milhões e milhões de brasileiros desbancarizados, que não tinham conta corrente, conta de poupança no banco, não tinham acesso ao sistema financeiro. E aí criamos o Banco Postal. Só que, mais uma vez, a revolução tecnológica, e isso é próprio da economia capitalista, você tem um processo de destruição criativa permanente, velhos negócios vão morrendo e novos negócios vão sendo gerados, e você tem, então, as fintechs, os bancos digitais, tornando obsoleto a aposta no Banco Postal, que aproveitava da capilaridade. Então, qual é o novo negócio que o Correio vai se dedicar? A disputar mercado com as empresas privadas. E encomenda, que não tem nenhum motivo para encomenda ser objeto de monopólio estatal. A carta e o telegrama ainda tinha todo um arcabouço ideológico, institucional, a questão do direito do cidadão ao sigilo e tal, mas eu não consigo visualizar novos negócios e não consigo visualizar como a empresa, sendo estatal, vai ter competitividade para disputar esse mercado. Mostra disso é que nos últimos anos o Correio vem perdendo fatias de mercado e realmente você tem razão, os constrangimentos de uma estatal e a menor eficiência não gerou a margem de lucro necessária para bancar investimentos de inovação tecnológica. A operação dos Correios é uma operação, tanto que tinha confiança da população, sempre foi uma operação consciente. Eu, particularmente, daqui a pouco vou numa agência de correio expedir livros que eu vou mandar para as pessoas. E vou através do SEDEX, porque eu tenho uma simpatia enorme, até por minha história pessoal com os Correios. Mas, do ponto de vista estrutural, da perspectiva econômica, é muito difícil. Vocês imaginem vocês dois, Thaís e Vitor, se vocês estivessem endividados, gastando mais do que têm, aí, de repente, acumulasse uma dívida grande. Aí vocês iam tomar um empréstimo para pagar as dívidas e tentar corrigir a vida. Só tem uma saída: se o futuro gerar soluções. Se o futuro gerar novos problemas, vão ser só mais problemas empilhados em cima dos problemas antigos. Então, só se paga um empréstimo dessa dimensão, que não é pouca coisa, se fala em 20 bilhões de reais, que seria a necessidade de uma injeção de capital, e os bancos aí vão exigir garantias, o aval do Tesouro Nacional, que não é outra coisa senão a tradução do nosso dinheiro coletivo, do nosso dinheiro social, dos nossos impostos. Então, se a empresa não gerar soluções futuras, porque ela vai ter que continuar pagando os salários, a gasolina, todas as despesas operacionais, o aluguel, vai ter que ter isso, vai ter que ter uma margem de investimento, um dinheiro para continuar investindo em tecnologia, em logística, e, além disso, vai ter que gerar um deltazinho maior para pagar um empréstimo. Então, eu não consigo enxergar, é um apego, o carinho que a gente tem histórico pelos Correios não pode criar uma cortina de fumaça e tornar nebulosa a discussão sobre o futuro dos Correios. A pergunta é essa: a sociedade brasileira precisa de uma estatal para entregar encomendas? Vai ter futuro essa empresa? E aí, no caso da resposta negativa, Marcos, da forma em que está hoje, com esse modelo de negócios, com um quadro de funcionários também inchado, com a capilaridade que joga a favor da empresa em certos momentos e joga contra também, porque é muito grande a estrutura, desse jeito, se imaginando que talvez não haja necessidade de que os Correios continuem como empresa estatal. Vai haver interesse na iniciativa privada em caso de qualquer movimento no sentido da privatização? Não na gestão do PT, né? A gente sabe que isso é pouco provável, mas
em eventuais outras gestões com outra visão da estrutura do Estado. Os Correios têm jeito como empresa privatizada ou nem isso, na sua visão? Olha, é preciso ser justo, a atual direção dos Correios gerou um programa de ajuste, um programa de reestruturação da empresa, pressupondo um programa de demissão voluntária que vai reduzir 10 mil pessoas na estrutura do Correio, uma série de medidas num plano que está sendo avaliado pelo governo de reestruturação, de redefinição das suas bases operacionais. Eu, sem conhecer detalhadamente esse plano, mas conhecendo bem a empresa e a economia brasileira e a dinâmica da economia global, eu não consigo enxergar sinceramente futuro, não vejo razão para acreditar que as coisas vão melhorar e que esse empréstimo vai ser pago com recursos da própria empresa. Mas tem que se dar o direito à dúvida por causa desse plano. Agora, não sendo viável a manutenção, é claro que se coloca a questão da privatização. O negócio em si, a empresa como negócio, como eu disse, hoje o negócio fundamentalmente é transporte de encomendas, é logística, ação de logística. Isso não é necessariamente um campo, não é um serviço público igual água, luz, telefone, esgoto, não é como uma ferrovia, uma estrada, não é um serviço público ao transporte de encomendas. Então, não se coloca, o interesse não seria pelo negócio da empresa, porque esse negócio já, em grande parte, é entregue à iniciativa privada. O que gera interesse é que a empresa tem uma bela rede logística capilarizada, ativos, são galpões, centros de distribuição, de armazenamento, aviões e pontos de articulação, hubs e logísticos. Então, o que uma empresa de logística vai se interessar é por esses ativos físicos que a empresa tem. Hoje, o último número que ela responde por 30%, pouco mais de 30% desse mercado. Então, a empresa que adquirisse os Correios estaria de olho em ocupar esse espaço usando uma estrutura pré-existente. Que criar uma rede logística como o Correio tem hoje demandaria tempo e muito dinheiro. Então, você já compraria uma estrutura pronta. Mas tudo não está sendo cogitado no momento, o governo não fala em vender a empresa, em vender esse ativo, e o risco é porque o Brasil já está numa situação orçamentária muito apertada. Há muitas necessidades na área de infraestrutura, ciência e tecnologia, educação, saúde, segurança, que concorrem com recursos. Não, faz sentido tirar dinheiro da educação, da segurança e da saúde para sustentar uma empresa de logística, de transporte de encomendas? Eu tendo a achar que não. Então, assim, a situação já é muito apertada, o orçamento público federal está cada vez mais estrangulado, o governo investe cada vez menos e vai entrar mais uma despesa que vai concorrer com outras necessidades da sociedade do país. Queria agradecer ao Marcos Pestana, que foi integrante do Conselho de Administração dos Correios, é diretor executivo da instituição fiscal independente ligada ao Senado e que falou conosco aqui nesse sabadão na Rádio Bandeirantes. Marcos, muito obrigada, hein, pela conversa, pelo seu conhecimento aqui que você dividiu com os ouvintes. Até a próxima.
Thaís, Vitor e aos ouvintes, um bom final de semana, sempre à disposição para participar do debate nacional em torno das questões mais relevantes que afetam a vida da sociedade brasileira. Obrigado.